Então, essa é a lista. Então, aqui, ó, essa aqui é a lista. Esta é a lista 1. Então, aí fala o seguinte, né? Nesse sentido aí da lista, fala o seguinte: a primeira lá, nós vamos perceber que seja AB, tal que aí, né, eu já tinha até essa questão, fala que AB é igual a A, né? AB é um tamanho A. E essa proporção AM é 3/5 e a posição relativa de M é dada nas relações. Então, estabelece que o tamanho de AM, né, a gente pode colocar aqui o AM, aliás, o AB desse tamanho aqui, tá, tamanho qualquer, e a gente pode colocar aqui nas extremidades, né, o A e o B. E aí quer saber aonde que eu coloco o M aqui. Vamos supor que eu coloque o M. Aí fala também que tudo isso aqui, AB, vale A, né? Que está falando aqui, ó. Tudo isso vale A. E aí, nós falamos, então, que essa relação AM sobre... Então, se eu, por exemplo, chamar isso aqui de X, esse pedacinho aqui, ele vai ser X, desculpa, vai ser A menos X. Não é? Porque olha aqui, está falando que tudo aqui é A. Se eu chamar esse pedacinho de X, então aqui é A menos X. Aí eu poderia fazer o seguinte, ó, AM, o que é o AM? X está para quem? Para o MB. Quem que é o MB? É o A menos X. E aí, isso aqui está para 3/5. Aí eu multiplico cruzado. Então, eu vou ter 5x, que é igual a 3 vezes A menos X. Então, 5x é igual a 3A menos 3x. Passa o x para o outro lado, vai ficar 5x é igual, né? É igual a 5x mais 3x é igual a 3A. Ou seja, 8x é igual a 3A. Consequentemente, o meu x, ele vai ser 3, vou passar o 3 para o outro lado dividindo, 3/8 de A. Então, seja a posição relativa de M é dada em relação a, por exemplo, AM, né? Quer saber o AM, ou seja, que é o valor de X. Então, esse AM é exatamente 3/8. E aqui eu marco essa primeira opção aqui. Tá? Então, essa primeira opção já foi lá. Aqui fala o seguinte, ó, os pontos A, B, C são colineares, então eles estão na mesma linha. Então, eu posso criar uma linha aqui. E eu vou considerar, então, que nesse ponto, aqui o marco aqui, que ele fala, tais que AB é 6, BC é 2, AC é 8 e BD é 1. Então, aqui, se eu considerar que o ponto de partida A, numa posição 0, por exemplo, qual que é a distância maior que eu tenho? É o AC. Então, até aqui, por exemplo, ó, até aqui, o AC ele tem o que? 8. Né? Tem 8. Mas fala que o AB, olha aqui que coincide, ó, o BC, o AB é 6. Então, até aqui é 6. Né? O AB é 6. Então, aqui é a posição 8. Né? Se eu considerar a posição 8, e aqui é a posição 0. Só posição, tá? Para falar que é distância. Então, fala que o AB é 6. Então, ele ficaria aqui, ó. E ele fala que o BC
o BC é 2, então realmente está aqui, tá certo? Agora, pessoal, aqui, ó, que é o detalhe, que o BD vale 1. Olha, ele não falou. O BD ele pode estar para frente ou para trás. Então, o BD ele pode estar aqui, ou o BD pode estar aqui. Então, nós temos aqui duas respostas possíveis. A primeira é A, ó, é A, B. É A, B, B, C, ou A, B, D, C. A primeira resposta é com D antes. A segunda resposta é com D depois. Aí agora eu verifico nas respostas possíveis. Eu tenho o A, B, B, C. Opa, eu tenho aqui. Mas eu tenho o A, B, B, C. A, B, C, D, não tenho. Então, a resposta vai ser essa aqui. Tá? Então, essa aí é uma questão da gente pensar. Foi uma questão da UFMG, é uma questão que teria duas respostas, mas nas opções, como é uma prova fechada, eu tenho somente essa opção aqui. Tá? Então, bem-vinda aí, Renata, Luísa, Maria Eduarda. Então, aqui, essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou depois disponibilizar lá. Assim que eu terminar, eu vou editar rapidinho e vou disponibilizar. A aula de ontem eu vou colocar na segunda-feira, tá bom? Que ela é um pouco maior, eu preciso de mais tempo aqui. É uma questão também da PUC, ó. Na figura, R e S são paralelos. Então, aqui eu tenho R e o S são paralelos. Então, o ângulo ABC e D medem nesta ordem. Aí eu posso puxar um pouquinho aqui, se eu quiser. Ó. Eu posso fazer uma extensãozinha aqui, tá? Sem problema. Eu posso fazer essa extensão aqui também, sem problema, para ajudar, né? Aí, por exemplo, eu venho aqui pensar o seguinte, olha, se aqui eu tenho 110, se aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 110, o meu suplemento, ou seja, vai ser 180 menos 110, que é a meia volta, né? Então, eu vou ter 70. Aqui eu tenho 70. Então, eu sei que então, eu vou colocar aqui, ó, na ordem, né? A, B, C e D. Então, eu já sei que o meu D é 70. Por isso aqui. Aí, olha aqui, vamos pensar o seguinte, que ainda eu não sei essa questão do triângulo, né? Mas se essa aqui é paralela, essa aqui, ó, essa reta aqui, perpendicular, se eu completar aqui, ó, 180 menos 30, 150. Este ângulo aqui é o ângulo correspondente, não seria o ângulo correspondente ao mesmo ângulo? Não é? Ou não? Não seria, né? Tá bom? Não seria. Nesse caso, não. Mas a gente vai pensar o seguinte, olha. Se essa reta aqui, ela é paralela, a reta S é paralela à reta R, este ângulo aqui, ó, ele tem que ser o mesmo daqui, porque elas são paralelas. Então, o meu A também tem 70 graus. Meu A também tem 70 graus. Então, agora a gente vai pensar o seguinte, olha.
Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 70, que aqui dá 100. Ok? Dá 100. Este ângulo aqui, por que que este ângulo aqui, ó, não é igual a esse? Porque esse ângulo seria igual a isso tudo aqui, ó. Tá, o 150 seria igual a volta toda. Eu não quero essa volta, eu quero essa parte aqui. Ok? Eu quero essa parte aqui. Eu sei, então, que a soma de B mais C, olha, B mais C, como eu falei que aqui é 70, o B mais C tem que ser 110, que é esse ângulo aqui. Aí eu vou usar aqui, ó, 70, 100, para 180, 80. Então, o meu C é 80. E se aqui tem que ser 110, o meu B vai ser 30. Né, para completar. Então, a gente vai ter 30 graus aqui. Então, eu vou ter essa sequência, 70, 30, 80, 70. Então, eu tenho uma opção, essa opção aqui. Tá? Ô, Luísa, depois você me fala aí qual foi a questão que você... Acho que você não acertou, foi uma questão. Depois eu olho aqui também e te falo, tá? Mas se você puder me adiantar aí qual foi a questão, ou se você não sabe. Gente, ó, a questão 4. Deixa eu só ver aqui que ela mandou aqui. Ah, foi a última. Ok, Luiz. A questão 4, olha aqui. Eu tenho R, ó, R. R paralelo a S. Ok. O que ele está querendo saber? Fala que T e U são transversais. O que ele está querendo saber aqui, gente, é a soma, tá? Ele não quer saber quanto que vale o alfa nem o beta, não. Ele quer saber quanto que vale a soma de alfa mais beta. Aí nós temos duas retas transversais cortadas duas retas paralelas cortadas pelas transversais. Então, nós podemos chegar aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Correspondentes. Então, esse aqui é 70. Essa volta completa aqui tem que dar 180. Então, quer dizer que o meu alfa vale 110. Ok? Que este ângulo aqui, ó, o 20, ele é correspondente a esse aqui, que é ao OPV, que é o OPV, então 20. Então ficou o alfa 110, o beta 20, somando 130. 130, esta opção aqui. Essa foi, assim, de certa forma, bem tranquila, né? Agora, é essa quinta questão. A quinta questão é, sabendo que as retas R e S são paralelas, podemos afirmar que o ângulo A, esse ângulo A, mede em graus. Muito bem. Se são paralelas, essas outras aqui eu posso considerar como transversais, né? Essa aqui e essa aqui, né? Aí nós vamos trabalhar aquela questão, né? De, por exemplo, olha, gente, vamos pensar o seguinte, olha, existe aqui esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó, tá? Ele é correspondente a esse ângulo todo, não essa pequena parte aqui. Então, eu sei, por exemplo, então aqui eu sei que o B mais 2x mais 20 graus
é igual a essa volta toda, que é 180 graus. Este ângulo aqui, vou até trocar de cor, ele é correspondente, né, se a gente fizer esse corte, ele corresponde a essa parte toda aqui, ó. Tá? Corresponde a essa parte toda. Então, eu tenho que A mais 2x mais 10 graus é igual a 180. Vou dar uma ajeitada nisso aqui, tá? Vou dar uma ajeitada. Então, aqui, ó. Vou passar o 20 para lá, vai ficar assim. B mais 2x é igual a 160. 180 menos 20. E vou falar que A mais 2x é igual a 170. Se eu isolar, por exemplo, aqui o 2x, que é o comum, né? No primeiro, nesse caso aqui, vamos lá. Vou tentar assim, 2x é igual a 170, passa para cá, fica menos A. E vou pegar isso aqui e jogar lá na primeira, vai ficar assim, B mais, o que seria 2x, vai ficar 170 menos A, é igual a 160. Então, nós vamos ter que B menos A é igual a 160 menos 170. B menos A é igual a menos 10. B menos A é igual a 10. Mas, por enquanto, ainda nós não chegamos a resposta nenhuma, né? Porque o que nós temos aqui, por exemplo, nós sabemos que A mais X mais B também é igual a 180. Né? Que A mais X mais B é igual a 180, que é a soma dos três aqui. Também é uma opção. Que aí eu posso, por exemplo, posso falar que o B é igual a menos 10 mais A. Né? Aí se eu jogar isso aqui, vai... por exemplo, então, se aqui eu tenho 2x é igual a isso, o x, então, vai ser 170 menos A sobre 2. Então, agora eu vou ter A. O que é o x? É o 170 menos A sobre 2. Mais o B. Mais o B, que é o menos 10 mais A. Isso aqui igual a 180. Então, A mais A, 2A. 2A mais 170 menos A sobre 2. Estou dando uma ajeitada aqui. Esse menos 10 aqui eu vou passar para o outro lado. Vai dar 90. Então, multiplico tudo por 2, né, para tirar o MMC aqui. Então, fica 4A mais 170 menos A, que é igual a 190 vezes 2, 380. Então, eu vou ter 3A, 4A menos A vai ficar 3A, igual a 380 menos 170. Então, 380 menos 170, 210. Ou seja, 3A é igual a 210. Então, o meu A vale 210 dividido por 3, que dá 70 graus. E a resposta é essa aqui, 70 graus. Esse tipo de problema, né, de pergunta, ele envolve um sistema. Pode ser que tenha, eu fui por esse caminho aqui, pode ser que tenha uma outra solução. Tá? A gente pode pensar, mas vamos pensar, por exemplo, eu acredito
que a gente possa... a gente tem vários, eu tenho vários caminhos aqui, mas em questão, por exemplo, eu tenho que achar, por exemplo, qual que é o valor de x, né? Eu vou tentar uma outra opção aqui. Vou apagar essa aqui. A gente vai aproveitar esse tempinho para outras opções. Por exemplo, eu poderia achar o valor de x, por exemplo, quanto que é o x. Aqui, isso aqui, que eu vou chamar de 1, o 1, ele somando tudo, dá 180. Mas 1 é o 180 menos o 2x mais 10. Por quê? Se eu somar tudo dá 180, se eu tiro o 2x mais 10, eu tenho esse ângulo 1 aqui, I. Então, esse aqui, se eu fizer a conta, vai dar 180 menos 2x menos 10, ou seja, 170 menos 2x. Deixo lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com 2. Ou 2, ó. Vai ficar 180 menos 2x mais 20. Então vai ficar 180 menos 2x menos 20, ou seja, 160 menos 2x. Aí eu poderia pegar a soma de tudo, né? Esse ângulo do 1, do 2, vai ficar o 1 mais o 2 mais o x, tem que dar 180, que é a soma do triângulo. Então vai ser 170 menos 2x mais 160 menos 2x mais x, que é igual a 180. Menos 2x menos 2x menos 4. Menos 4 mais x menos 3x. 170 com 160, 330. Então vai ficar 330, vai passar para o outro lado, 180 menos 330. Então vai ficar menos 3x igual a 150. Menos 150. Então, multiplicando por menos 1, eu tenho x igual, 3x igual a 150. Consequentemente, dividir o 150 por 3, eu tenho x igual a 50. Tá, então eu já achei que esse x aqui vale 50. Né? Que esse x vale 50. Aí, olha o que é legal aqui, ó. O que é legal? Se eu já sei que o x é 50, então aqui vai ser 100 mais 20, aqui vai ser 120. Esse pedacinho aqui, vou colocar até de vermelho, não, vou colocar de verde. Esse pedacinho aqui é o suplemento. Então, esse pedacinho vai ser 60, que é igual ao B. Né? Que é esse igual ao B. Então, aqui é 60. Então, olha, aqui eu tenho 50 mais 60, 110. E o A, então, vai ser o A é igual ao 180 menos 110. Que o A é igual a 70. Então, dá para perceber que aqui eu tenho vários caminhos que eu posso fazer, né? Então, a geometria, ela traz isso, é a importância de conhecer as questões da geometria, de estar sempre atento, é exatamente isso, que a gente pode usar triângulo, soma interna. Então, a gente pode buscar várias coisas aqui e fazer o exercício, tá bom? Deu para entender, pessoal? Luísa, deu para entender agora? 2 caminhos, pode ter mais caminhos, mas, assim, as possibilidades, né?
Ok. Então, pessoal, assim, como a lista... alguém teve alguma dúvida aí da resolução da 1? Vou voltar aqui, só para a gente finalizar. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente finaliza. Espera aí, só voltar aqui na tela. Então, aqui, ó, na questão número 1, eu tinha feito na aula de uma maneira, depois eu fiz agora também de outra maneira. Eu acho que é interessante ver todas as possibilidades. A gente teria outra forma também de fazer, sabendo usar a proporção, né? Poderia também usar a proporção aqui, mas eu optei por não usar a proporção, porque pensando que essa matéria ainda não tinha chegado lá na razão da proporção. A questão número 2, ela tem essa questão aí de você, no final, olhar a resposta, né, para saber em qual das duas opções que encaixam aqui, que eu teria duas respostas possíveis, mas no conjunto aqui, essa questão não seria anulada, porque no conjunto das questões só tem uma resposta. Você achou duas, mas você lá só tem uma. Então, ela é possível. Então, mas aqui eles estavam querendo trabalhar essa questão mesmo do raciocínio lógico, né? Se você sabe trabalhar essa questão aí da deslocamento, saber que vai estar de um lado, vai estar do outro. A número 3, ela foi muito direta, né? Da aplicação de paralelas com transversal, e a gente só fazendo os cálculos aí. A número 4 também foi muito direta, né, trabalhando isso aqui, e dá para... Eu pensei que, né, de certa forma, a gente pensa, não precisa achar o valor de alfa mais beta, mas nesse caso aqui, já tinha o valor, né, já foi dado, foi possível achar o valor de alfa e beta, chegamos à resposta, e a número 5 é aquela que é um pouquinho mais de desafio, que é que você tem que ter mais cartas na manga aí para jogar, né? Cartas na mão para jogar e para saber mais isso aí, tá certo? Refazer a número 3. Vamos lá, vamos refazer a número 3. Vou ter que apagar aqui. Vai apagar tudo, né? Espera aí que eu vou... Bom, vou explicar aqui o número 3 senão eu vou ter que apagar. Deixa eu só ver se eu consigo colocar ela rapidinho aqui. Espera aí. Bom, então vamos lá. Colocar aqui novamente a número 3. A gente vai estar pensando nela aí. Então, vamos lá. Pensando o seguinte. Aí, o que eu faço? Quando tem isso aí eu vou falar, eu vou colocar aqui minhas transversais aqui. Vai ficar essa aqui. E eu tenho essa aqui, vou completar. E falo que é o seguinte, que no caso eu vou colocar até em azul aqui, ó, que essas duas aqui, a R e a S, elas são paralelas. Tá certo? Então, elas são paralelas. Então, você imagina o seguinte, que eu tenho... Vamos comparar era para ter colocado azul aqui. Deixa eu mudar aqui. Aqui, eu vou colocar azul aqui. Eu vou comparar essa azul com a vermelha, tá? Comparando aqui a azul com a vermelha. Olha, o que acontece? Quando eu corto as duas paralelas, que é a R e a S, com a vermelha, este ângulo A aqui, ó, é igual, ele corresponde, esse ângulo aqui, ele é correspondente
a esse aqui. Consequentemente, eu tenho que o A vale, o A é igual ao D. Tá? O A é igual ao D. Agora, se eu pego, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, do 30, e vou fechar isso aqui, ó. Este ângulo vermelho, ele é um ângulo suplementar. Ou seja, essa meia volta aqui é 180. 180 menos 30, isso aqui vale 150. Tá? Vale 150. Ó, nós vamos estar testando aí, ver o que ajuda ou o que não ajuda. Mas olha aqui, se essa parte aqui, em relação a essa preta e a preta e a azul. Então, quer dizer que essas duas partes aqui, ó, valem 150. Então, quer dizer que este pedacinho aqui, que completa os 150, para dar os 180, esse aqui vale 30. E esse verde é igual a esse aqui, ó, 30 também. Então, nós vamos ter o quê? 30. Legal, né? Já tá, nós estamos vendo outras possibilidades aqui. Então, eu já sei que o B vale 30. Então, tem que achar, por exemplo. Mas eu sei, então, olha aqui, vamos lá. Vamos trabalhar só a questão dos ângulos, né? Que o D aqui, ó, o D é 110 menos 180, eu tenho 70, que é o meu D, que é também igual ao meu A. Então, aqui é igual a 70. Agora, o C ficou fácil, aqui, ó, 70 mais 30, 100. O C, que é esse pedacinho aqui amarelo, eu vou colocar de laranja aqui, que é mais... Aqui, ó, esse pedacinho que é 70 mais 30, 100, para 180, aqui fica 80. Então, meu C vale 80. Eu resolvi de maneira diferente, né? Mas, olha aqui, então agora a sequência ficou 70, que é o A, o B, 30, o C, 80 e o D, 70. Então, vai dar o quê? 70, 30, 80, 70.